Tudo bem? Queremos dar continuidade, sequência aos nossos estudos. Conforme já antecipado, eu vou estar trabalhando na aula de hoje sobre os diferentes tipos de mercantilismo. Mercantilismo, todos vocês sabem que é a política econômica do Estado absolutista e que ele está intimamente ligado ao processo de formação, ao processo de consolidação das monarquias nacionais europeias. Quero destacar, sobretudo, como exemplo, França, Inglaterra, Holanda, também Espanha, e é considerado, né, uma política econômica do capitalismo comercial, a serviço, portanto, do Estado moderno. Nós vimos os pilares da política mercantilista, pilares estes que até hoje são seguidos, pilares estes que até hoje são observados nas economias atuais. Nós vimos a questão da balança comercial na atualidade, nós vimos a questão do protecionismo, ou protecionismo alfandegário, ou então a chamada guerra fiscal, guerra comercial entre as nações. Então, podemos dizer que muito daquilo que nós temos na economia atual, muitas de suas bases foram lançadas justamente durante o mercantilismo. Nós vamos verificar, embora todas as nações da época, do período, isso século XVI, século XVII, todas buscavam a acumulação de capitais, lucro. Porém, nós vamos verificar que essa busca, essa procura pelo lucro, ela ocorria de forma diversa, específica. Ou seja, aquilo hoje nós chamamos de DIT, Divisão Internacional do Trabalho. A DIT ela surge com a Revolução Industrial no século XVIII, a partir de 1750, e ela vai tornar os trabalhadores especializados. Cada trabalhador especializado em uma função, especializado em fazer alguma coisa. Só que a DIT, a Divisão Internacional do Trabalho, também ela irá influenciar as nações, os países, e não só o trabalhador, portanto, será especializado em algo, mas os países também irão se tornar especializados. De acordo com a DIT, os países irão se tornar especializados em produzir algo. Então, hoje nós temos países que são produtores de tecnologia e temos países que são produtores de commodities, matérias-primas, produtos agrícolas, produtos de origem extrativista. Então, nós temos países hoje que são exportadores, países que são importadores. Então, veja que a DIT ela alcançou os países. E os países no mundo se tornaram especialistas em alguma coisa. Por que eu estou dizendo isso? Algo semelhante acontecerá durante o mercantilismo com as monarquias nacionais. O que isso significa? Nós vamos verificar que o mercantilismo espanhol ele tinha características próprias, características específicas. Por sua vez, a França ela tinha características próprias, características específicas. O mesmo valerá para a Inglaterra, o mesmo valerá para a Holanda. Então, veja que os países, desde então,
eles foram seguindo o seu caminho. Eles foram se especializando em alguma atividade. Então, a DIT, que classifica, que especializa, que torna um país especializado em alguma coisa, em fabricar algo, em produzir algo, não é algo recente. Mas isso já vem lá do século XVI com o mercantilismo. Nós vamos verificar, vamos começar então falando sobre o mercantilismo espanhol. Nós sabemos que Espanha e Portugal foram os dois países que iniciaram as grandes navegações. Portugal foi o pioneiro. Posteriormente, nós tivemos a participação, a entrada da Espanha nas grandes navegações, a partir de 1492, depois da Guerra da Reconquista. Sabemos que a Espanha, ela demorou um relativo tempo para poder se tornar uma monarquia nacional, porque o seu território tinha sido ocupado por séculos pelos árabes, pelos mouros. E só com a Guerra da Reconquista é que os espanhóis conseguiram expulsar os mouros e conseguiram formar o seu território unificado e, consequentemente, criar a sua monarquia. E nós vamos verificar que, a partir de 1492, os espanhóis eles iniciaram suas grandes navegações, contratando para essa empreitada, para essa obra, Cristóvão Colombo. E sabemos que no mesmo ano em que a monarquia espanhola foi constituída, criada, o Estado Nacional Espanhol foi criado, eles iniciaram suas grandes navegações. Veja a importância que o Estado, a formação do Estado Nacional e a sua atuação tinha para as grandes navegações. E Colombo, ele chega na América, em 1492, na região ali da América Central. E a partir dali, os espanhóis eles deram início ao seu processo de colonização da América. Sabemos que os espanhóis eles ocuparam a América a partir da região ali, tá, do México. Então, México, América Central, América do Sul. E os espanhóis eles constituíram na América vários vice-reinos, como, por exemplo, o vice-reino do Prata, aqui na América do Sul, o vice-reino do Peru, a Nova Granada e a Nova Espanha. E, a partir dessa organização, os espanhóis eles iniciaram a exploração. Mas exploração do quê? O que os espanhóis, durante essa política mercantilista, essa política colonialista, eles se focaram? Eles se focaram na exploração de metais preciosos. De metais preciosos. O chamado metalismo. Então, a grande característica, a grande característica do mercantilismo espanhol é essa. É o metalismo. Que é a forma mais antiga, a forma mais tradicional de uma nação acumular capitais. Através da busca. E através da exploração de metais. Esse mercantilismo metalista, ele também ficou conhecido como bulionismo. Então, quando você encontrar esse termo, quando você encontrar essa expressão, bulionismo significa mercantilismo metalista. É o acúmulo de riquezas através da exploração de metais. E os espanhóis, eles, como ninguém, exploraram metais preciosos na América. Sobretudo na região do México e na região do vice-reino do Peru, aqui na América do Sul, na região
tá, do atual Peru, aonde a civilização a civilização Inca havia se estabelecido. Calcula-se que olha o curto prazo de tempo, entre 1521 a 1600, foram transportadas da América, ou seja, retiradas da América e levadas para a Espanha pelos espanhóis, mais de 18 mil toneladas de prata e cerca de 200 toneladas de ouro. Estou falando de toneladas. Então, 18 mil toneladas de prata e 200 toneladas de ouro. Isto no prazo de 80 anos. E aquilo vai ocorrer aquilo que eu havia comentado com vocês. Essa enorme entrada de metais pela Espanha, através da Espanha, lá na Europa, essa enorme circulação de metais na Europa irá provocar uma violenta alta dos preços e dos salários, fenômeno que ficou conhecido como Revolução dos Preços. Isso eu já expliquei para vocês. Então veja que o mercantilismo espanhol ele estava assentado. O mercantilismo espanhol estava alicerçado justamente nessa busca por metais preciosos. Tá. Vamos adiante. Mercantilismo francês. A França, ela tinha um ministro da Fazenda, ou então ministro da Economia do Estado absolutista francês, que se chamava Jean-Baptiste Colbert. Colbert, sobrenome importante. E o rei, para quem esse ministro trabalhava, era nada mais, nada menos do que o Luís XIV, famoso Rei Sol, aquele que dirá que o Estado sou eu. Como a França ela ainda não tinha colônias, como a França não tinha condições de explorar metais preciosos, como a Espanha assim fazia, mercantilismo criado pelo ministro Colbert, e o mercantilismo francês ficará conhecido, chamado como o colbertismo. Então, temos bulionismo e colbertismo. Então, será fundamentado na produção de artigos de luxo. Então, a forma que o Colbert encontrou de gerar riqueza para o Estado francês, de aumentar a riqueza do Estado francês, foi justamente alavancar as atividades comerciais, intensificar as atividades comerciais, sobretudo de exportação. E aí a gente lembra de balança comercial, e era necessário que a balança fosse favorável. Então, as exportações deveriam ser maiores do que as importações e deveria-se exportar produtos caros para lucrar-se mais. Então, os franceses irão apoiar as suas atividades comerciais na produção de artigos de luxo. Então, se os espanhóis estavam lucrando, acumulando, através da busca de metais preciosos, os franceses desenvolveram a sua atividade econômica, o seu mercantilismo, assentado na produção de artigos de luxo para serem exportados. Portanto, uma atividade mercantil. Mercantilismo inglês. Esse é interessante. Mercantilismo inglês, ele vai se caracterizar, primeiramente, por ser profundamente protecionista.
Ou seja, os ingleses, eles irão adotar medidas severas, medidas rígidas, para proteger a produção manufatureira e, posteriormente, para proteger a sua produção industrial. Os ingleses, eles não queriam importar. Eles queriam o quê? Exportar. Encher o mundo de seus produtos, de suas mercadorias. Isso é fato. Estudamos recentemente lá na frente 1 que os ingleses, eles assinaram com o Dom João VI, quando ele foge de Portugal e vem para o Brasil, vários tratados justamente com a finalidade de encher o Brasil com os seus produtos. E comprar, o mínimo necessário. Isso é protecionismo. Queremos proteger a nossa balança comercial para que possamos vender mais e importar menos. Então, vários obstáculos dentro desse protecionismo inglês foram impostos à circulação e ao tráfico de navios estrangeiros nos portos britânicos. Então, uma das formas mais elementares de protecionismo é isso. Vou dificultar a entrada, o tráfico de navios mercantes nos meus portos, que, consequentemente, nós não vamos comprar. Então, caracteriza o mercantilismo inglês esse forte caráter protecionista. Além disso, os ingleses foram custosos, muito custosos. O que eles fizeram? Os ingleses, eles eram possuidores de uma excelente, de uma extraordinária, de uma excepcional marinha mercante. Uma extraordinária marinha mercante. E também uma poderosa marinha de guerra. E os ingleses, eles iniciaram um processo de contratação de corsários. Quem eram os corsários? Corsários eram barcos piratas. Com qual finalidade? Esses barcos piratas, esses corsários, foram contratados. Eles foram contratados para roubar. Roubar o quê? Para atacar as embarcações da Espanha que estavam indo da América para a Europa. E esses navios corsários chegavam, dominavam e se apropriavam do ouro dos espanhóis. Fizeram isso também até com o ouro português. Então veja você que a Inglaterra, além do protecionismo, ela desenvolve o metalismo às custas do roubo, da pirataria, da ação dos corsários. Vai acumular capitais, obtendo metais preciosos a partir da ação destes piratas. Mas, além disto, nós sabemos que a Inglaterra foi o berço da Revolução Industrial, a partir de 1750. E por isso, nós podemos afirmar que, anteriormente, ou seja, anterior à Revolução Industrial, na Inglaterra nós já tínhamos um embrião, um início de atividade industrial. E que ficou conhecido como industrialismo inglês. Não é a indústria mecanizada, como nós a concebemos a partir da Revolução Industrial, mas já existia este embrião de industrialização.
E aí nós vamos verificar, tá, que a Inglaterra ela vai desenvolver, e é a primeira, né, forma de indústria que os ingleses criaram, a indústria têxtil. E aí os ingleses irão exportar tecido para um grande número de nações, um grande número de países. Então, veja você, a diversificação do mercantilismo inglês. Então, nós temos um forte protecionismo, um intenso protecionismo. Navios sequer poderiam aportar na Inglaterra. Além desse protecionismo intenso, severo, nós tínhamos também o metalismo, onde os ingleses exploravam, ou melhor, né, roubavam os metais de outras nações através da ação dos piratas, e também o industrialismo, a produção de tecidos para a exportação. Uma outra nação que vai desenvolver uma forte política mercantilista será a Holanda, os holandeses, ou como são conhecidos, os flamengos. Flamengos. Inclusive, a origem do nome do time aí, né, para quem é torcedor do Flamengo, está associada aos holandeses que foram e se estabeleceram lá no Rio de Janeiro. Então, Flamengo, os holandeses, é a mesma coisa. Os holandeses, eles desenvolveram uma política mercantilista que se apoiava na criação de companhias comerciais. E essas companhias comerciais, elas distribuíam produtos por toda a Europa. Qual era o principal produto distribuído pelos holandeses? Tem muito a ver com a nossa história. O principal produto era o açúcar. Sabemos, porque já estudamos, que os holandeses tiveram uma participação fundamental. Uma participação fundamental no processo de implantação da economia açucareira no Brasil. Os holandeses, eles financiavam o plantio, a construção de engenhos. Os holandeses compravam todo o açúcar, e esse açúcar comprado, levado para a Holanda. Na Holanda, esse açúcar ele era refinado. Posteriormente, esse açúcar era distribuído, comercializado pela Europa. Tanto que, até hoje, um dos maiores portos que nós temos na Europa é o porto de Rotterdam, que está ali na região da Holanda. Então, veja que a Holanda ela vai se caracterizar por comprar produtos e distribuir produtos, revender produtos. Com destaque, sem dúvida nenhuma, para o açúcar, o chamado ouro branco. Então, o Estado holandês ele vai acumular capitais, ele vai lucrar através dessa prática de, através das suas companhias comerciais, comprar e revender produtos e mercadorias. E destaque para o açúcar. Como eu falei, eles financiavam, compravam, refinavam e distribuíam o açúcar, sobretudo o açúcar brasileiro, mas também o açúcar que eles passaram a produzir na América Central, na região das Antilhas, por toda a Europa. Portanto, nós vimos hoje os diferentes tipos de mercantilismo. Um abraço.